Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 5. Quando o relógio da sala bateu às 9 horas, Miss Miller afastou-se do grupo que a rodeava, foi para o meio da sala e gritou: "Silêncio! Tomem os seus lugares!" A disciplina imperou, e decorridos 5 minutos, o tumulto apaziguou-se e relativo silêncio substituiu o rumor das conversas, digno da Torre de Babel. As professoras entraram e reocuparam os seus lugares, mas não começaram as lições. Dir-se-ia que aguardavam alguma coisa. Sentadas em volta da sala, as 80 alunas, muito empertigadas, formavam um quadro estranho, com os cabelos lisos e arrepiados, os vestidos grosseiros de gola alta com pequeno folho em volta do pescoço e, caindo sobre os aventais, pequena bolsa de chita, abre parênteses, semelhante no feitio às bolsas dos escoceses, fecha parênteses, destinada a servir de saco de trabalho. Todas elas usavam meias de lã e sapatos rústicos com fivelas de latão. As mais velhas, mais de 20, talvez eram já umas mulherzinhas, e semelhante trajo ficava-lhes horrivelmente, dando-lhes um ar extravagante, mesmo às mais bonitas. Observava-as uma a uma, e também as professoras, das quais nenhuma me agradava. A mais gorda tinha aspecto vulgar, a morena mostrava um ar quase feroz, a estrangeira, expressão dura e grotesca, e Miss Miller, a pobrezita, estava afogueada, com um ar de cansaço, como se naquele princípio de dia tivesse já trabalhado muito. Enquanto prosseguia as minhas observações, todas as alunas se levantaram como movidas por uma mola. Que passaria? Antes que saísse do meu espanto, as moças voltaram a sentar-se. Mas, como os olhares convergissem todos para o mesmo ponto da sala, o meu seguiu a direção e encontrou a senhora que, na véspera, me tinha recebido. Estava de pé, num dos extremos da sala, encostada ao fogão, que estava aceso. Observava as 2 filas de alunas, silenciosas, e depois, voltando-se para Miss Miller, que se tinha colocado junto dela, perguntou-lhe qualquer coisa. Logo a seguir, a professora voltou para o seu lugar e ordenou: "Monitoras, vão buscar as esferas." Entretanto, a diretora avançava pela aula. Julgo ser dotada de profundo sentido de veneração, porque ainda hoje recordo o sentimento de temerosa admiração que senti ao vê-la assim, em plena luz, muito melhor do que na véspera. Era alta, bonita e elegante. Os olhos castanhos brilhavam numa expressão de bondade. A testa alta e branca era cortada pela curva perfeita das sobrancelhas. Os cabelos escuros anelavam-se naturalmente nas fontes, num penteado simples, segundo a moda daquele tempo, que não admitia nem bandós lisos, nem caracóis compridos. O vestido, igualmente elegante, era vermelho escuro, enfeitado a veludo preto. Pregado no peito, um relógio de ouro, coisa que naquela época poucos possuíam. Para completar o retrato, acrescento que tinha feições delicadas, cútis branca, embora pálida, e porte majestoso. Com isto, já o leitor poderá formar uma ideia de Miss Temple. Mary Temple, conforme li no livro de orações, que mais tarde me emprestou para levar à missa. A diretora de Lowood, pois era esse o cargo que exercia, sentou-se diante das 2 esferas terrestres pousadas em cima da mesa. Chamou a primeira classe, a das mais crescidas, e começou a lição de geografia. As outras 3 classes agruparam-se em volta das professoras e, durante 1 hora, seguiram-se lições de gramática e história. Finda a hora, passaram à escrita e aritmética.
ao mesmo tempo que Miss Temple dava lições de música às mais velhas. As aulas sucederam-se até que bateu meio-dia. Então a diretora levantou-se dizendo: "Tenho uma comunicação a fazer às alunas." O tumulto que anunciava o fim das lições começava a desencadear-se, mas cessou logo que estas palavras foram proferidas. "Sei que esta manhã não puderam comer o almoço", prosseguiu Miss Temple. "Por isso, ordenei que lhes servissem uma merenda de pão com queijo." As outras professoras entreolharam-se com surpresa. "A responsabilidade é minha", elucidou a diretora, antes de sair da sala. O pão e o queijo, logo distribuídos, foram acolhidos com o maior contentamento por todas as pequenas. Seguiu-se imediatamente a ordem: "Para o jardim." Cada aluna pôs na cabeça um chapéu de palha grosseira, preso com uma tira de pano, e envergou um casaco na casteleta cinzenta. Vestiram-me um igual, e em breve me encontrei no jardim. O jardim, ou, mais propriamente, a cerca, era vasta, rodeada por muros bastante altos para não podermos enxergar coisa alguma por cima deles. Num dos lados estendia-se uma espécie de claustro coberto ao centro. Por entre os múltiplos canteiros corriam estreitas ruas. Cada um desses canteiros estava entregue ao cuidado de uma aluna para o cultivar. Cobertos de flores, deviam dar ao conjunto agradável aspecto, mas naqueles últimos dias de janeiro, tudo aquilo me parecia desolador e triste. Por mim, tremia de frio, enquanto as outras trabalhavam. A temperatura inclemente não se prestava para exercícios ao ar livre. Não chovia, mas sobre nós pesava espesso e sombrio nevoeiro, carregado de umidade, e a terra estava ainda toda empapada pela chuva anterior. As alunas mais animosas começaram a correr umas atrás das outras, entregando-se a jogos violentos, mas a maior parte delas, pálidas e enfraquecidas, acolheram-se ao claustro para fugir à umidade e ao frio. Algumas, à medida que o nevoeiro lhes penetrava nas roupas, enregelando-as até os ossos, começavam a tossir, com uma tossezinha seca e arrepiante. Até ali não tinha conversado com qualquer das alunas, nem elas demonstravam ter dado por mim. Conservava-me afastada, mas, como já estava habituada a viver sozinha, não me afligi. Encostada a uma das colunas do claustro, aconchegando o casaco e tentando esquecer o insatisfeito apetite, comecei a observar o que se passava à minha volta e a refletir. Estas reflexões, porém, foram muito vagas e indefinidas para merecerem menção. Não fazia ainda a mais pequena ideia do meio em que me encontrava. Sabia unicamente que Gateshead e a minha vida anterior tinham sido como que arrebatadas num ciclone para muito longe dali. O presente afigurava-se-me estranho e indeciso. Quanto ao futuro, nem pensava nele. Relanceei um olhar pela cerca, semelhante às dos conventos, e depois ao edifício, vasta construção, de um lado escura e velha e do outro completamente nova. Essa segunda dependência, que encerrava o dormitório, as aulas e o refeitório, tinha largas janelas gradeadas, o que lhe dava o aspecto de igreja. Sobre a porta principal, uma lápide com as seguintes palavras: Instituição Lowood. Esta parte foi mandada construir por Naomi Brockenhurst, de Brockenhurst Hall, neste condado. Que este exemplo resplandeça aos olhos dos homens para que eles o reconheçam e imitem as boas obras e sejam glorificadas pelo Pai que está no céu. Li e reli a inscrição. Pressenti que tinha especial significação, mas não consegui compreendê-la. Acima de tudo, procurei decifrar o sentido da palavra instituição, tentando relacioná-lo com o do versículo das Escrituras.
Estava absorvida por esta tarefa quando uma tossezinha seca se fez ouvir junto de mim. Voltei-me e vi uma das alunas, sentada num banco e inteiramente entregue à leitura de um livro que parecia interessar-lhe imenso. Do ponto em que me encontrava, podia ler o título: Racelas. Nome que achei esquisito, mas atraente. Ao virar a página, a leitora ergueu os olhos, ocasião que eu aproveitei logo, perguntando: Esse livro é bonito? Estava na intenção de lhe pedir que mo emprestasse depois. Examinou-me um instante e respondeu: Por mim, gosto dele. De que se trata? Perguntei. Não sei onde fui buscar coragem para entabular conversa com uma desconhecida. Estava completamente fora dos meus hábitos e do meu caráter, mas julgo que a ocupação a que se entregava fez vibrar em mim uma corda de simpatia, pois adorava a leitura, embora preferisse o gênero frívolo e infantil. Os assuntos sérios e pesados tornavam-se-me incompreensíveis. Pode ver, declarou, oferecendo-me o livro. Peguei-lhe e, num rápido exame, pude verificar que o conteúdo era muito menos atraente do que o título, para o meu gosto. Não se referia a gênios ou fadas, e as suas páginas do tipo cerrado não ofereciam, segundo me pareceu, qualquer coisa de interessante. Restituí-lhe e ela mostrava-se disposta a embrenhar-se de novo na leitura, quando, mais uma vez, a interpelei. Sabe dizer o que significa aquela inscrição por cima da porta? Que quer dizer instituição de Lowood? É o nome da casa onde estamos. Por que lhe chamam instituição? É diferente dos outros colégios? É uma espécie de asilo. A menina, eu e todas nós fomos admitidas aqui por caridade. É órfã, suponho eu. Os seus pais já morreram, não é assim? Morreram. Era eu muito pequena e não me lembro deles. Pois todas nós perdemos o pai, a mãe ou ambos, e por isso dão a esta casa o nome de Instituição para Órfãos. E não pagamos? Sustentam-nos de graça? Cada uma de nós paga 15 libras, isto é, os nossos parentes pagam por nós. Neste caso, por que chamam a isto casa de caridade? Por que 15 libras por ano não chegam para pagar o nosso sustento e instrução? O resto obtém-no por meio de subscrições. Quem as subscreve? As pessoas caridosas daqui da região e de Londres. Quem era essa tal Naomi Brocklehurst? A senhora que mandou construir aquela parte do edifício, conforme diz a inscrição, e cujo filho superintende em tudo aqui. Por quê? Porque é tesoureiro e diretor do colégio. Então, essa casa não pertence àquela senhora alta que usa o relógio e nos mandou dar pão com queijo? A Miss Temple? Quem dera que assim fosse. Não, ela está debaixo das ordens de Mr. Brocklehurst e tem de lhe dar contas de tudo quanto faz. É ele quem compra a nossa alimentação e vestuário. Mora na escola? Não, vive num palacete perto daqui. É boa pessoa? É pastor e disse que é muito caridoso. A senhora alta chama-se Miss Temple? Exatamente. E as outras professoras como se chamam? A que tem as faces muito coradas chama-se Miss Smith e ensina-nos a coser, pois somos nós quem faz os nossos vestidos e roupas, que ela corta. A morena baixinha é a Miss Scatcher, professora de História e de Gramática da 2ª classe. Aqui está embrulhada num chale e usa o lenço preso com fita amarela é Madame Pierrot, francesa, de Lille. Está aqui para nos ensinar francês, é claro. E gosta das professoras? Mais ou menos. Agrada-me a morena e a madame. Não sei pronunciar o nome.
Miss Scatcherd encoleriza-se facilmente e é preciso muita cautela para não a irritar. Quanto a Madame Pierrot, não é má pessoa. A melhor de todas é Miss Temple, não é verdade? Com efeito, é muito boa e instruída. Considero-a superior às outras, porque sabe muito mais do que elas. Há quantos anos está aqui? Há 2. É órfã? Não tenho mãe. Considera-se feliz nesse colégio? Já fez perguntas demais, retorquiu, iludindo a resposta. Por hoje basta. Agora quero ler. Nessa altura, porém, a sineta tocou para o jantar e fomos para dentro. O cheiro da comida que se espalhava pelo refeitório não era muito mais agradável do que o do almoço. Serviam-na em 2 enormes terrinas de estanho, de onde se evolava gorduroso fumo impregnado de ranço. Constava de batatas guisadas com bocadinhos de carne dura e avermelhada. A ração, distribuída a cada uma de nós, foi abundante. Comi conforme pude, pensando se nos dias seguintes o prato seria igual ou parecido. Depois do jantar, voltamos para a aula e as lições prolongaram-se até às 5. O fato mais digno de atenção dessa tarde foi Miss Scatcherd castigar a pequena com quem tinha conversado à hora do recreio, afastando-a da aula e mandando-a ficar de pé no meio da sala, exposta aos olhares de todas. O castigo afigurou-se-me humilhante, principalmente para uma moça já crescida. Devia ter 13 anos, se não mais, e contava vê-la envergonhada e furiosa. Mas, com grande surpresa, verifiquei que não chorou, nem mesmo corou, suportando o castigo, impassível e séria. Como pode ela sujeitar-se àquilo com tanta paciência e serenidade? Pensei. Se estivesse no seu lugar, gostaria que a terra se abrisse para me engolir. Ela, pelo contrário, dá-me a impressão de estar a pensar numa coisa muito diferente do castigo, que ultrapassa a situação, muito longe desta sala. Qualquer coisa que não está aqui, nós não podemos ver. Já ouvi falar de pessoas que sonham acordadas. Será ela uma dessas pessoas? Tem os olhos baixos, mas estou certa de que não vê o chão. Dir-se-ia que olha para dentro, para o fundo da própria alma. Olha para as suas recordações e não para aquilo que tem diante de si. Pergunto a mim mesma que espécie de moça será ela, boa ou má. Pouco depois das 5, tomamos nova refeição, composta por pequena chávena de café e delgada fatia de pão escuro. Você está no canal Devorei de o pão com apetite e bebi o café até a última gota. E teria comido e bebido o dobro, porque ainda fiquei com vontade para muito mais. 5. Seguiu-se meia hora de recreio, janeiro, o estudo tinham acabado e, por de fim, às 5 da o manhã, copo de água e a fatia de pão, entrou-me no as quarto orações com da a vela noite acesa e o na mão, deitar. Eis encontrando-me como já a decorreu pé o meu e quase primeiro pronta. dia em Lowood. Tinha me levantado meia hora antes, lavando-me